Um bom domingo a todos que nos acompanham. Para a nossa análise de hoje, vamos explorar um material fascinante, um sermão clássico de Billy Graham. Foi proferido em Tampa, na Flórida, por uma multidão, olha, de 35 mil pessoas, e isso apesar de um frio considerável. O título do sermão era Hanging Loose. Que a gente poderia traduzir de um jeito bem livre como viver solto ou deixar rolar, né? Exatamente. É um título que, já resume o dilema central da mensagem toda. Totalmente. E a nossa missão aqui é desvendar a mensagem de Graham sobre o que significa de fato seguir um caminho de compromisso total. E isso num mundo que, tanto naquela época quanto hoje, parece nos empurrar para a superficialidade, para a indecisão. Vamos mergulhar nos conceitos de contar o custo e nas tensões que ele observava numa geração que se sentia meio à deriva, sabe? E o mais interessante é como ele constrói todo o argumento a partir de uma passagem bíblica bem específica. Do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Ele usa esse texto antigo para abordar questões universais sobre propósito, as pressões sociais e o que se espera principalmente da juventude. É um diálogo bem rico entre o antigo e o contemporâneo que a gente vai tentar decifrar. Ótimo ponto. Então vamos direto à fonte. O sermão começa com a passagem de Lucas 14, versículo 25, onde Jesus está se dirigindo a uma grande multidão, bem parecida com a que estava lá em Tampa. E ele lança uma frase que de cara é um verdadeiro soco no estômago. É muito forte. Ele diz: "Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo." Ok, vamos analisar isso. A palavra odiar aqui é pesada. Sim. Parece contradizer tudo, né? É um choque deliberado, sem a menor dúvida. E Graham mergulha direto nisso. Ele explica que essa é uma figura de linguagem, uma expressão idiomática de preferência, que era comum na língua hebraica. Ah, entendi. Não se trata de um ódio literal, emocional, sabe? Mas de uma hipérbole, um exagero para deixar um ponto inquestionavelmente claro. O compromisso com Deus precisa ser a prioridade número 1, acima de todos os outros laços, por mais sagrados que sejam. E até mesmo acima do nosso instinto de autopreservação. Certo. Então não é sobre rejeitar a família, mas sobre reordenar as lealdades. É como se a vida fosse um organograma, e essa escolha definisse quem ocupa o topo e todo o resto se ajusta a partir daí, né? A linguagem é forte para não deixar nenhuma dúvida. Precisamente. E logo em seguida, Jesus dobra a aposta com outra imagem poderosa. A da cruz. Exato. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Hoje, a gente pensa na cruz como um símbolo de fé, talvez até uma joia. Mas na época, a cruz tinha um único significado. Era um instrumento de tortura e execução romana para os piores criminosos. Carregar a própria cruz significava literalmente caminhar para a própria morte sob humilhação pública. Então o chamado não é para um desconforto leve, mas para uma disposição ao sacrifício absoluto. O custo é, potencialmente, tudo. Exatamente. E para que ninguém pense que isso é uma decisão a ser tomada no calor do momento, o sermão explora a analogia que o próprio Jesus usa na sequência. A do homem que pretende construir uma torre. Isso. A lógica é quase empresarial, é muito pragmática. Sim, é surpreendentemente pragmática. Antes de começar a obra, o homem senta e calcula o custo para ver se tem recursos para terminar. E o que me chama a atenção nesse ponto que Graham destaca é o motivo pelo qual ele faz isso. Para não ser ridicularizado. Se ele lançar o alicerce e não conseguir concluir, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Ah, claro. Não é só uma questão de fracasso pessoal, mas de vergonha pública. Isso adiciona uma camada de pressão social ao compromisso. A mensagem parece ser: leve isso a sério, porque as consequências de um compromisso superficial, de começar algo que você não pode terminar, são reais e visíveis. Não é um jogo. É a essência do contar o custo. Entenda o que está sendo pedido, avalie o preço e só então decida. É um chamado à sobriedade, não a uma adesão impulsiva, emocional. Juventude da sua época.
Ele sentia que a cultura estava indo na direção oposta, para uma aversão a qualquer tipo de custo de compromisso profundo. E ele identifica 3 grandes tensões. A primeira é a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Sim. E a análise dele aqui é de uma honestidade brutal. Ele descreve a sensação de que a Geração mais velha deixou um fardo insuportável para os mais novos. Fala de nuvens de tempestade no horizonte, a corrida armamentista, a fome crescente no que se chamava de terceiro mundo, a desigualdade. E Graham chega a dizer, como membro dessa geração mais velha: tenho vergonha da herança que deixamos para vocês. E ele não fica no abstrato, ele traz números. Menciona uma dívida nacional gigantesca, com juros que, na época, já custavam 60 bilhões de dólares por ano. E ele diz diretamente aos jovens na plateia: alguém tem que pagar isso e vocês são os escolhidos para pagar. É muito direto. É impressionante porque ecoa muito com o discurso que vemos hoje, né? Pense nos debates sobre a crise climática ou a dívida pública. A sensação da geração mais jovem de que está herdando problemas que não criou é a mesma. Graham estava capturando um sentimento que se prova cíclico. E o resultado dessa falha, segundo ele, é que a geração seguinte não só se sente sobrecarregada, mas completamente alienada. O que nos leva à segunda tensão que ele aponta, a dos jovens que, diante desse cenário, rejeitam o sistema inteiro. E a analogia que ele usa para descrever esse sentimento é uma das mais fortes que eu já ouvi. É devastadora. Graham cita um jovem que descreve a sensação de estar trancado na traseira de um veículo inseguro, construído com especificações corruptas, sendo dirigido por um bêbado de meia-idade em alta velocidade. Nossa! E o desejo deles não é assumir o volante, não é mudar o mapa. O único desejo é saltar do carro o mais rápido possível antes do acidente que eles veem como inevitável. É a desistência total do projeto social. A alienação é tão profunda que a única resposta é a fuga. Isso captura um desespero que vai muito além da simples rebeldia. E essa mentalidade de fuga é a ponte perfeita para a terceira tensão, a que dá nome ao sermão. A atitude de hanging loose. O viver solto. Se conectarmos tudo, essa atitude é a consequência psicológica das outras 2 tensões. É uma filosofia de vida que nasce do descontentamento. Graham a define como uma forma de evitar compromissos firmes com qualquer ideologia, filosofia ou fé. A resposta para qualquer problema complexo é: deixa pra lá, não esquenta. É o sinta o seu caminho em vez de pensar numa solução. Isso. E ele aponta que isso se manifesta como uma rejeição a padrões absolutos, porque ter um padrão te prende, exige algo de você. Viver solto é viver sem âncoras. E ele contrasta isso de forma muito dura com a geração anterior. Sim, ele diz que a geração dele também enfrentou 1000 tentações de desistir, mas em vez disso eles se agarraram aos empregos, às responsabilidades, pagaram as contas, lutaram em guerras que precisavam ser travadas. Ele via na juventude da época uma ausência desse instinto de se agarrar a algo. Uma geração que, nas palavras dele, estava à mercê do vento. E é nesse ponto que o sermão faz a sua virada. Depois de diagnosticar essa cultura do deixar rolar, ele apresenta o antídoto. Um compromisso radical com Cristo. Mas, fiel ao início, ele insiste. Antes, você precisa contar o custo. O que impede uma pessoa de assumir um compromisso tão sério? E ele mapeia 3 barreiras principais. A primeira é o problema intelectual. Curiosamente, ele não vê a razão como a principal inimiga da fé. Ele menciona que, na sua época, muitos cientistas estavam se movendo em direção à crença em Deus, ao contrário do passado. Para ele, a questão intelectual central era mais específica. A necessidade de tomar uma decisão sobre a identidade de Jesus Cristo. Ele coloca a questão em termos muito claros, quase como uma escolha forçada, né? Jesus afirmou ser o Filho de Deus, a personificação da verdade. Se isso for verdade, a resposta lógica é a adoração. Se for mentira, então ele era um louco ou um charlatão. Não tem meio termo. É uma decisão intelectual que precisa ser feita. Exato. Ele valoriza a mente, citando o mandamento de amar a Deus com todo o coração, alma e mente.
O intelecto é uma porta de entrada. Contudo, ele adverte que a mente por si só não consegue percorrer todo o caminho, por causa do que a teologia chama de pecado. A razão humana tem suas limitações. O passo final, segundo Graham, não é uma conclusão puramente lógica. Exige um salto de fé. É o momento em que se diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas pela fé eu acredito que Tu és quem dizes ser. E ainda nesse tópico, ele faz um alerta bem específico sobre o ambiente educacional da época. Sim, ele diz para os jovens terem cuidado com certos cursos de Bíblia em algumas universidades. Ele fala de professores cuja intenção declarada era, sistematicamente destruir a fé dos alunos. Para ele, isso não era um chamado ao anti-intelectualismo, mas um chamado à preparação. As igrejas precisavam fortalecer o ensino para que os jovens tivessem as ferramentas para enfrentar esses desafios. Faz sentido. Depois da barreira intelectual, vem a segunda, que talvez seja ainda mais palpável no dia a dia: o problema moral. Os altos padrões que esse compromisso exige. E ele não ameniza a pílula aqui. De forma alguma, o custo moral é altíssimo. Ele é explícito. Não se pode arrastar pecados sujos para essa nova vida. É preciso parar de mentir, parar de trapacear na escola, parar de ter relações sexuais fora do casamento. É um chamado à integridade, à responsabilidade. E ele reconhece a imensa dificuldade disso, especialmente no campo da moralidade sexual. Ele usa uma frase forte, dizendo que o sexo é jogado em você de todos os ângulos, vindo do cinema, da literatura, da cultura em geral. Ele admite que viver uma vida limpa nesse ambiente, sem uma força externa, é quase impossível. Essa é a chave teológica. A ideia não é que a pessoa se torna perfeita da noite para o dia por força de vontade. A ideia é que, ao se entregar a Cristo, o pecado perde o seu domínio. Uma nova força passa a reinar internamente. E se a pessoa cair? Se cometer um erro? O caminho não é o desespero, é o arrependimento, ajoelhar-se, confessar, pedir perdão e, com a ajuda divina, se afastar daquele comportamento. Ou seja, o padrão de perfeição é mantido, mas o sistema prevê a falha e oferece um caminho de restauração pela graça. É um equilíbrio delicado. E essa luta moral me parece que se conecta diretamente com o próximo ponto dele, que é o problema emocional. Porque, no fundo, os dois são sobre controle, sobre quem está no comando. É exatamente sobre controle. A barreira emocional é a necessidade de entregar a soberania sobre todas as áreas da vida. A carreira, o casamento, as amizades, as finanças, o futuro. E para ilustrar isso, ele usa a metáfora das chaves, que é muito poderosa. A vida como uma casa. Isso. Ele diz que sua vida é como uma casa. No momento da conversão, você entrega a Deus a chave da porta da frente. Você o convida para entrar. Mas a verdadeira consagração, o compromisso total, acontece num processo contínuo de tirar todas as outras chaves do seu chaveiro, uma por uma, e entregá-las a Ele. A chave do escritório, que representa a carreira. A chave do cofre, das finanças. A chave do seu romance. A chave do futuro. Cada uma representa uma área de controle que precisa ser cedida. Entregar a chave da porta da frente é um evento. Entregar todas as outras é um processo. É a transição de ser apenas o dono da casa para ter um novo senhor da casa. E embora ele chame de problema emocional, ele esclarece que não se trata de ter uma experiência sentimental específica, de chorar ou rir, mas ele argumenta que é impossível olhar para o significado da cruz e a ideia de Deus enviando seu filho para morrer por você e não ser profundamente movido em um nível emocional. Certo. Então, depois de contar o custo, analisar as tensões e mapear os desafios, o sermão culmina em 3 chamados muito claros à ação. Exato. O primeiro é um chamado direto à pessoa de Cristo. Ele faz questão de enfatizar que não é um chamado para se juntar a uma denominação, uma igreja específica ou uma nação. É um chamado para um relacionamento pessoal. Ele faz uma distinção crucial entre religiosidade e relacionamento. O segundo chamado é a consagração. Que, na sua raiz, significa separar-se para um propósito. É o ato de apresentar o próprio corpo como um sacrifício vivo. E aqui ele faz uma distinção teológica fascinante. Nós, humanos, fazemos a dedicação. Nós nos oferecemos. Mas apenas Deus pode fazer a consagração.
É Ele quem nos torna santos, quem nos separa. Isso tira um peso das costas, não é? A nossa parte é o ato de entrega, mas a transformação em si é vista como uma obra divina, não só fruto do nosso esforço. Exatamente. E isso leva ao terceiro e último chamado, ao treinamento e ao serviço. Ele não quer apenas convertidos, ele quer discípulos ativos. Ele expressa um desejo por 1 milhão de jovens dispostos a dizer: eu irei onde o Senhor quiser que eu vá. E o interessante é que esse serviço não é limitado a carreiras religiosas tradicionais, tipo ser missionário ou pastor. De forma alguma. Ele é muito explícito sobre a necessidade de profissionais comprometidos em todas as áreas da sociedade. Ele cita enfermeiros, médicos, empresários e até políticos cristãos. Pessoas dispostas a pagar o preço do compromisso em suas respectivas áreas, servindo como agentes de transformação dentro do sistema. Recapitulando nossa jornada, então. Partimos da exigência radical de Jesus de contar o custo. Passamos pelo diagnóstico de uma geração tentada a viver solta, para evitar a dor e a responsabilidade, e chegamos a um chamado final para um compromisso que é, ao mesmo tempo, intelectual, moral, emocional e, por fim, prático e total. Sem dúvida. O sermão é enquadrado num contexto religioso, claro, mas a tensão central que ele descreve, essa luta entre viver solto, flutuando pela vida sem âncoras e se comprometer profundamente com algo, seja uma causa, uma vocação, um relacionamento, é uma questão humana absolutamente atemporal. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final. Sim, em um mundo com ainda mais distrações, opções e pressões do que na época de Graham, onde a cultura do hanging loose talvez seja ainda mais sedutora, o que significa contar o custo hoje? Mas talvez a pergunta mais provocadora que o sermão nos força a fazer seja a inversa. Qual é o preço da falta de compromisso? Qual é o custo de passar a vida inteira vivendo solto? Um pensamento poderoso para encerrarmos nossa análise. Esta análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, traremos um novo sermão para explorarmos juntos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.